Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje nós vamos conversar com o Bruno Grossi, que é Head de Tecnologias Emergentes e Digital Assets do Inter. Isso, o Banco Inter, o mesmo que está lá no Drex. O Banco Inter começou no Drex aí, desde o começo, participou do Piloto 1, está com 3 iniciativas no Piloto 2. Bem legal aí ver como é que eles estão ajudando a construção do Drex, que na verdade é uma plataforma para todo brasileiro. Eles estão lá ajudando para desenvolver isso, que vai ser muito bom para todo mundo no futuro. Além disso, a gente falou também sobre outras tecnologias, sobre inteligência artificial, falamos também sobre computação quântica, que é um tema que vira e mexe, acaba aparecendo por aí, mas que a gente conversa pouco aqui, por ser uma coisa que parece ser ainda de muito futuro, mas está chegando. Então, assim, a inteligência artificial vai precisar de mais capacidade computacional e a computação quântica pode vir para suprir isso. E está andando aí a passos largos também para que a gente tenha isso aplicável aí para grandes soluções logo em breve. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e também conversei com o Bruno sobre algumas opiniões dele em relação a DAOs, em relação à tokenização, em relação a cripto como investimento, ou seja, muita coisa aí que a gente conversou nessa pouco tempo aí que a gente tem aqui, tá bom? Então com vocês, Bruno Grossi. Oi Bruno, tudo bom? Tudo bom. Fala, Tudo bom. Gustavo. Bruno, primeiro um prazerzão te ter aqui. Eu tenho acompanhado tudo que vocês têm feito aí no Inter há um tempo, tem muita novidade, tem bastante coisa para a gente conversar aqui, mas antes de tudo, eu sempre gosto de entender um pouco a pessoa por trás da profissão, Então, assim, Legal. um pouco de onde surgiu e de onde veio o teu interesse aí por inovações, cripto, blockchain, Então, assim, eu queria entender um pouquinho da tua história, Como é que você chegou aí a estar nessa posição que você está hoje no Inter? E também qual foi o teu primeiro contato ali com blockchain? Uhum. Eu venho de uma carreira mais voltada para startups, Então sempre busquei muita coisa de inovação. Inclusive, assim, eu diria que minha primeira startup foi lá na década de 90 ainda quando criança, com 15 anos, 14, 15 anos, onde eu montei uma BBS. Não sei se você lembra das BBS, Bulletin Board System, antes da internet ali. Criei uma BBS lá na minha cidade, Patinga, de Patinga, foi o primeiro ali junto com meus irmãos e alguns amigos, começamos a empreender naquele ponto ali. E depois disso, formei em computação lá em Ouro Preto e venho numa carreira ali de várias startups, montei algumas startups, algumas deram certo, outras não, como sempre, mas sempre buscando inovar em alguma frente. Meu primeiro contato com blockchain foi até tem uma história engraçada que assim, a primeira vez que eu ouvi falar de blockchain foi ali em 2011, se não me engano, 2010, 2011, quando eu estava começando exatamente a empreender, a montar minha primeira startup. E eu não sei se você lembra também, ali no final, no início dos anos 2000, 99, 2000, teve um caso de uma fabricante de relógio que tentou criar um relógio, um horário da internet sem fuso horário. Só falava que era o futuro, que a gente não precisava de time zone, que resolveria todos os problemas. E aí o pessoal falava que era o relógio da internet. E aí lá 2011, 2012, quando comecei a ouvir de blockchain e olhar para isso, eu falei, cara, todo mundo falava em dinheiro, era o dinheiro da internet, e aí eu pensei, isso não vai dar muito certo, isso não vai pegar muito, igual não pegou o outro caso lá do relógio da internet, achei que era só mais um hype, engano meu. E comecei a empreender, estava empreendendo ali bastante tempo, e vendi algumas startups em 2000, por volta de 2016, 2015, 2016, e fui trabalhar como analista de dados numa outra empresa chamada Catarse, e ali que eu comecei realmente, a partir de um amigo chamado Tom, a entender um pouco mais sobre esse conceito de blockchain, o conceito de Bitcoin, ali já tinha também Ethereum, então em 2017 eu comecei a investir em criptomoedas, mais especificamente Bitcoin, era meu investimento principal ali, e comecei a olhar para esse mercado mais a fundo. Em 2018 a gente começa a discutir ainda nessa empresa sobre como utilizar a tecnologia blockchain, como utilizar ela, como que ela ia dar realmente o panorama do mercado ali, e o que era o Web3. O Web3 é toda uma filosofia nova, de uso da internet. A partir dali. E aí, nesse ponto que eu achei assim, cara, eu acho que isso aqui vai impactar muito o mercado financeiro,
mercado financeiro vai ser o ponto mais impactado nisso aqui e vai acontecer uma revolução. Falei, eu preciso, né, ali 2019, 2018, 2019, falei assim, eu preciso ir para o mercado financeiro. Mas eu não conhecia nada do mercado financeiro, era novo nesse mercado, passei por algumas empresas para poder ganhar mais conhecimento, para poder entender mais sobre o trabalho de grandes empresas, porque eu tinha essa experiência startup, mirando vim para o Banco Inter, que é o nosso banco mineiro aqui, o nosso banco daqui de Belo Horizonte. Já conheci algumas pessoas aqui dentro e falei, é lá que eu quero estar. Já existia, desde 2017 também, algumas coisas sendo estudadas aqui de blockchain. O Inter já estava olhando algumas coisas de blockchain desde 2017. E aí eu vim, quando eu me senti preparado para estar aqui no Inter, eu vim como arquiteto de software, inclusive, né? Um cara mais técnico, para continuar entendendo, né, avançando como é que como é que o Inter estava evoluindo a tecnologia. O Inter é uma empresa extremamente inovadora e eu queria entender mais como que isso funcionava, como é que a tecnologia gerava novos produtos financeiros e eu vim para cá para entender. E aí, desde que eu entrei, comecei a discutir com as pessoas sobre blockchain, quais iniciativas tinham muito poucas iniciativas ainda, era mais assim aquele olhar para a tecnologia, e comecei a desencavar essa tecnologia de casos de usos, o que estava acontecendo no DeFi e tudo mais. E eu acho que a principal virada de chave foi exatamente lá naquela reunião onde o Banco Central, em Brasília, falou pela primeira vez do projeto do Plano Real, chamou os bancos para conversar, foi onde a gente, inclusive, se conheceu, né, lá no início do ano passado, e ali que realmente houve uma virada de chave, falando, cara, o regulador está de olho nisso, está de olho na tecnologia e a gente precisa realmente aprofundar nela. Basicamente, essa história foi assim que a gente começou a puxar esse assunto e se aprofundar mais em blockchain. Entendi. Entendi. Aquela reunião do Real Digital lá foi em maio de 2023, né? Que a gente se encontrou lá. Boa Já coisa tem assim, um ano e meio, né? Mais abril ou ou menos. maio. E é engraçado, até uma coisa que eu sempre faço e que é importante, que a gente também fica muito. Sempre tem aquela coisa que a gente sempre fala de ficar olhando a árvore e não ver a floresta, né? Então a gente fica ali no Real Digital, Drex, etc. Tá? Mas quando você coloca isso, fala, cara, um ano e meio, o que mudou de lá para cá, né? Você teve aí o piloto feito, já está na segunda leva de casos de uso que tá sendo pedido agora, tal. Ou seja, a coisa tá deslanchando bastante, mas a gente que está lá olhando só a árvore acaba, às vezes, perdendo um pouco dessa perspectiva. Mas eu queria entender um pouquinho, antes da gente entrar até no Drex, nessa participação de vocês lá dentro, entender um pouquinho do Inter, assim, como é que é a parte de inovação dentro do Inter? O Inter é um banco que hoje é praticamente um banco digital, né, nesse sentido, assim, é muito o que a gente chamaria até de neobank, vamos dizer assim, se a gente quiser colocar algum nome aí dentro dele, mas conta um pouquinho o Inter, do na Inter, verdade, é o primeiro. O Inter é o primeiro banco digital, né? O primeiro que abriu lá em 2015, a gente fez a abertura totalmente digital, sem precisar de ir no banco, você tirava a foto ali e mandava pela web ainda, não existia app naquela época, mandava a foto do documento e abria. A gente criou esse conceito, né, de banco digital e a inovação, né, logo depois, em 2018, a gente foi também o primeiro banco a ir para a nuvem, nossa estrutura ir totalmente para a nuvem. A gente teve até que entender com o regulador como isso era possível, né? A gente colocar serviços em uma nuvem que não estava dentro do Brasil. Isso teve toda uma conversa com o regulador entender se era possível e quão possível era fazer, e conseguimos desbravar esse mercado. Hoje eu acredito até que assim, se existem tantos neobanks, é exatamente por causa dessa ida para a nuvem que a gente fez lá em 2018 já. E assim, com relação à inovação, eu acredito que está meio que no DNA do Inter, né, essa inovação, desde o início. A gente é um banco que tem 30 anos de existência, mas como banco mesmo, a gente, se não me engano, desde 2013. E a inovação está no nosso DNA. A gente gosta de falar que a gente não tem uma área de inovação. Todo mundo inova aqui dentro, né? Todo mundo está de olho na inovação, todo mundo procurando inovar em todos os processos. Porque a inovação não é só também trazer uma tecnologia nova para o banco, é realmente mudar processos, melhorar cada coisinha que a gente melhora, a gente entende
e o impacto dela que é feita no cliente, no final, que no final das contas é o nosso objetivo, né? Melhorar a vida dos clientes. Então, a gente, por exemplo, também foi o primeiro super app brasileiro, primeiro a trazer produtos não financeiros para dentro do app, né? A gente criou o Marketplace ali em 2019, se não me engano, 2019, 2020, trazendo esse conceito de super app que já existia lá fora para o Brasil. Então, a gente está sempre inovando aí e isso está no nosso DNA. Tá bom. Conta um pouquinho só o tamanho do banco hoje. Bruno, como é que vocês medem isso? Número de clientes, número de transações? Como é que é o que você fala assim? Eu vou falar sobre o Inter em termos de tamanho hoje, em termos de impacto dele no mercado financeiro brasileiro. O Inter ele tem hoje 33 milhões, mais de 33 milhões de clientes, né? A gente pensar ali que em 2018, quando a gente migrou para a nuvem, a gente tinha 1 milhão, né? Hoje, alguns anos depois, a gente tem 33 milhões, é realmente uma curva bem ascendente. A gente tem, né, clientes, inclusive, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, nos Estados Unidos. Hoje já é possível para um residente americano abrir conta no Inter, sem ter um CPF, por exemplo. E a gente está crescendo hoje, a gente tem mais de 3 milhões de global accounts, né, dentro do Inter. E o sucesso realmente é em medida de clientes ativos, né? No final das contas, o número de clientes que realmente usam, investem e utilizam o Inter no final das contas. Tá? Esse é o nosso objetivo, né? Que eles estejam aqui não só com a conta aberta, mas também ativas, usando ele no dia a dia, facilitando a vida de todo mundo. Sim, que utilizem, que gostem, que ajude o dia a dia financeiro de todo mundo, né? Exatamente. Cripto, como vocês têm cripto na plataforma, é uma coisa que dá para negociar, e aí falando no mercado cripto mesmo, Bitcoin, Ethereum, esse tipo de coisa. Sim, a gente tem cripto desde o ano passado, tem uma plataforma de compra e venda de criptos ali, a gente tem Bitcoin, Ethereum, Link, Solana, várias outras criptomoedas. É um processo interessante que a gente teve que, né, ainda estava naquele bear market do ano passado, então tinha muito receio sobre esse produto, né, se ia atrair as pessoas, se ia afastar essas pessoas. Mas a gente viu muito fluxo de dinheiro vindo de exchanges, né? A gente não tem ali o recebimento direto de cripto, mas a gente viu o fluxo de dinheiro vindo de exchanges que nos mostraram que as pessoas estavam vendendo ali e buscando uma segurança do banco para comprar, né? Então o dinheiro vinha da exchange e ia direto para a compra de cripto, onde a gente percebeu que os clientes buscavam a segurança do banco que a gente pode oferecer e que um DeFi ali não pode oferecer. Isso é interessante porque a gente tem os dois mundos, né? Tem pessoas muito mais que conhecem bastante, preferem, né, garantir por si próprio, né, ter a sua própria chave, mas também tem muita gente que não gosta de se aprofundar na tecnologia, não quer se aprofundar nisso, quer só investir. E aí essas pessoas estão buscando cada vez mais a segurança de um banco para dar a eles a garantia de que não preciso guardar minha chave aqui, não vou perder meus fundos se eu tiver e vou conseguir surfar a onda do bull market que tá começando aí. A gente viu, inclusive, muita gente que começou a investir, o primeiro investimento que veio, principalmente entre jovens, né, o primeiro investimento da vida dele foi através de criptomoeda também. A gente viu muito isso acontecer e clientes novos que entraram, né, a partir dali para investir, especificamente para investir em criptomoeda. Então a gente tem essa plataforma de compra e venda, mas ainda sem opção de entrada e saída de cripto direto. Tá bom. Como é que vocês resolveram a questão de custódia? Que sempre que a gente fala de banco, a questão de custódia de cripto é um ponto de atenção, vamos dizer assim. Como é que vocês resolveram isso, Bruno? A gente tem uma parceria muito forte com a B3 Digitas, que faz essa custódia para a gente. Então a gente não está custodiando aqui dentro, ela é custodiada pela B3 e a gente oferece aos nossos clientes essa facilidade de compra e venda, mas a custódia está toda com a B3. Sim, sim. Esse é um Que é uma sempre... instituição confiável também, né? Sim, Totalmente sim. confiável. A B3, né? Então, assim, é uma B3. das maiores empresas do Exato. Brasil. Né? Então, assim, acho que é tranquilo, mas porque esse ponto é sempre um ponto de atenção, né? Sempre que a gente vai para cripto, né, tem a parte da custódia, das chaves privadas e tudo, que acaba sendo sei lá, uma preocupação de todo mundo e, obviamente, de um banco quando está fazendo a custódia de terceiros também. Olhando um pouquinho sobre esse teu chapéu aí de tecnologias emergentes dentro do Inter,
Bruno, não é só blockchain, né? Eu acho que também não tem como fugir um pouquinho de falar de AI aqui, né? Que é a hype do momento. Todo mundo fala muito mais de AI hoje em dia do que blockchain. Como é que você vê assim o papel dessas tecnologias dentro aí do banco? O quanto você hoje do teu tempo vai para AI, o quanto vai para blockchain? Como é que você divide isso? Boa pergunta, assim. Tecnologias emergentes, o time de tecnologias emergentes, ele tem a missão exatamente de entender o que vai mudar o mercado financeiro nos próximos 5 anos, né? Da mesma forma que lá em 2018 eu olhei e falei, cara, isso aqui vai mudar o mercado nos próximos 5 anos. Blockchain hoje está mudando já o mercado financeiro. A gente está sempre olhando para frente o que tem, o que vai impactar o mercado financeiro nos próximos anos. E aí a gente tem ali, além da área de digital assets, a gente tem uma área de Open Innovation, né, onde a gente tem uma comunicação com startups e hubs de inovação, para estar sempre de olho, acompanhando o que está sendo feito no mercado. Tem uma área também de ciência aplicada. Quando se pergunta de IA, a gente tem várias iniciativas de IA dentro do banco, né? A gente tem desde IA para atendimento, que dá como se fosse um copiloto para o atendente. Quando você liga para o banco, né, você tem uma IA ali que está fazendo o copiloto do atendente, até né, o atendimento do cliente online ali, né, funcionando, e também a hiperpersonalização. A gente também entrega um app para cada cliente, no final das contas. Né? A gente entende o comportamento do cliente, entende os interesses dele, entrega isso personalizado. Isso é uma coisa que está difundida entre vários times, não só em tecnologias emergentes. Eu acredito que isso é uma tecnologia que já é do presente, já tem muita utilidade hoje, e todo mundo já teve algum contato com isso. Mas a gente tem também uma área, dentro dessa área de ciência aplicada, onde a gente está olhando para o futuro da IA. O que vem daqui para frente? O que vem depois das LLMs? O que vem né, para frente de inovações realmente aplicada. Então a gente tem ali, estamos fazendo parceria com algumas instituições de pesquisa para entender isso, qual que é o futuro da AI final de contas, tá? Esse é o papel da tecnologia emergente, olhar para frente. Mas além disso também a gente está olhando para a computação quântica, né? A gente tem também um especialista em computação quântica dentro desse time, que eu acredito profundamente que vai mudar vai impactar não só o mercado financeiro, mas como a própria inteligência artificial, né? A computação quântica vem aí, está crescendo mais rápido do que se esperava. Não sei o quanto você sabe de computação quântica, mas é uma coisa que foi definida lá na década de 60 e hoje se tornou real. Né? Alguns anos atrás, o Google provou que é real, que é possível fazer um computador quântico. A IBM está correndo bastante, mas todos os grandes players já estão investindo bastante nisso. E eu acredito que nos próximos 5 anos vai impactar bastante a forma como a gente faz finanças e a personalização, por exemplo, vai ser bastante impactado pela computação quântica. Então a gente já está começando uma linha nessa frente, olhando ali para o futuro. Tá bom, não, Bastante eu vou coisa e a gente se divide, tem pessoas boas ali para poder tocar cada uma dessas áreas. pensei, não, a computação quântica é um negócio que acaba tangenciando aqui, né? Mas eu lembro de uma entrevista que eu fiz, sei lá, deve ter uns 6, 7 anos, que era uma pessoa da Microsoft no Brasil, que explicou aquele negócio de computação quântica, são vários estados entre 0 e 1, né? Então, assim, o negócio acaba sendo exponencializado por conta disso, mas naquela época, 6 anos atrás, era uma promessa ainda, né? Acho que era pouco utilizável. Agora eu já vejo também algumas coisas acontecendo. Você acha que a gente tem isso, vamos dizer assim, popular para todo mundo usar, assim, uma coisa difundida daqui 5, 10 anos, ou você acha que ainda é uma coisa que demora muito mais tempo, Bruno? Você que está olhando isso daí mais de perto. Eu acredito que em menos de 10 anos, não sei precisar quando, mas em menos de 10 anos a gente vai ter grandes empresas utilizando essa tecnologia. Né? Então os bancos vão poder se aproveitar dela, vão poder ter vantagem ao utilizar essa tecnologia. Então hoje a gente consegue operar ela, mas a gente não tem uma vantagem de utilizar ela com relação ao computador clássico. Mas eu acredito que antes dos próximos 10 anos a gente vai ter isso acessível a grandes empresas. Não é diferente da IA, né, que hoje está acessível a todo mundo. Eu não acredito que isso vai chegar realmente às pessoas. A gente vai trocar o nosso PC por um computador quântico, né? Isso vai ser uma coisa que vai existir em grandes data centers, porque ele depende de resfriamento, depende de condições climáticas bem específicas. Mas eu acredito que para grandes empresas isso vai estar bem acessível e a gente vai, né, os clientes no final das contas vão se aproveitar tendo mais informação
sendo processada e que vai retornar para o cliente como uma vantagem para ele, né? A partir do momento que a gente vai poder processar mais dados, a gente consegue entender melhor o que ele quer, o que ele precisa e Sim, como tratar ele melhor. E um boost enorme aí nesses os próprios projetos de inteligência artificial, né, que demandam muita capacidade computacional para operacionalizar, né, à medida que você consegue ter essa capacidade computacional aumentada por conta desses computadores quânticos, o negócio dá um boost Perfeito. enorme, né? Então, assim, acho que tem um potencial gigante. É bom você falar isso, porque é uma coisa que, é o que eu falei, eu já vi, está sempre falando ali, mas é uma coisa que a gente não tem muito, que eu não acompanho tanto, assim, mas sei que pode ter um poder muito grande, que a gente estava falando aí, de mudança, né? A gente está Bruno, estudando isso tem cerca de um ano já, e acredito muito forte que a gente precisa, tá na hora de botar um pé nesse mercado aí, nessa área. Sim, e acho que pode ajudar bastante, eu concordo. Acho que a gente pode ter olhado, e é isso aí, já tá, eu lembro disso aí, 6 anos que eu comecei a dar uma olhada nisso, depois parei, nunca mais falei, mas imagino que o desenvolvimento de 6 anos para cá tenha sido gigante, né? Sim. Drex, vamos falar do Drex. E aí a gente teve lá naquela reunião lá que foi em maio do ano passado, vocês estavam dando uma olhada, e de lá para cá vocês entraram em praticamente tudo que foi do Drex, né? Então, assim, vocês entraram no piloto lá atrás, estão com 3 iniciativas agora dentro do piloto. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória aí, o que vocês estão fazendo lá dentro, Bruno? A gente, naquela reunião, inclusive, a gente formou um consórcio ali, junto com a Microsoft SevenCom, para entrar no Drex, conseguimos entrar no piloto, contribuindo bastante. Assim, a primeira fase foi mais uma fase experimental, né, onde a gente teve ali a missão de integrar, criar um nó dentro do Inter dessa blockchain. É uma blockchain permissionada, no final das contas, governada pelo Banco Central. E aí a gente criou esse nó e começamos a testar, aprofundar mais ali nos casos de uso que o Bacen tinha implementado, estava propondo. Basicamente, é o DVP, né, o principal caso de uso era o DVP entre título público federal tokenizado e o real digital, né? Isso é uma coisa que não é possível fazer hoje. Você compra do seu banco e vende para o banco o título público, né? Dentro do Drex, nesse ambiente simulado, a gente conseguia fazer uma troca. Eu podia vender para você, mesmo estando em outro banco, fazendo uma troca ali segura e atômica, né, que a gente fala. Porque aí, né, você manda o dinheiro, eu mando o título para o contrato, quando aquilo ali, se os requisitos estão preenchidos, a gente faz a troca e ele envia para você o título e para mim o dinheiro. Isso é um caso de uso muito importante, provou ali não só a descentralização da rede, como também a programabilidade, né? E isso facilita bastante operações mais complexas, que é o que a gente vai exatamente testar na segunda fase. Mas antes de entrar na segunda fase, assim, além disso que foi o básico que o Banco Central pedia da gente, a gente também fez algumas coisas além a mais ali, que foram, assim, a gente contribuiu com um paper científico sobre o uso de criptografia pós-quântica para o Drex. Não sei se chegou a ver. Conseguimos aplicar ali, né, algumas criptografias que há um mês atrás, foram padronizadas pelo NIST, que são quanto-safe, né, são criptografias quanto-safe, com a ideia de que o Drex já possa nascer protegido ali da computação quântica. Então, fizemos esse paper junto ali com Microsoft, Ventus, USP, FGV e outras empresas. Criamos um grupo de estudo e passamos um ano estudando isso aí também, e conseguimos soltar esse paper provando que é possível usar essas criptografias. E além disso, também a gente contribuiu com a solução de privacidade da Microsoft, né, que é o ZK Nova, que é uma solução baseada em Zero Knowledge Proof para o Drex, né? A gente contribuiu ali, não só ensinando a Microsoft como usar o Drex, como operar e alguns requisitos que o Banco Central passava, mas também fazendo testes aqui dentro dessa solução, que é uma solução que funcionou muito bem. E fomos ali os primeiros a testar nesse trabalho em conjunto com a Microsoft. E, além disso, também, junto com a LoopPay, que é uma startup também muito interessante de Web3, a gente fez um projeto de Automated Market Maker, onde a gente pôde mostrar para o Banco Central e para a Selic que era possível fazer esse processo de pool de liquidez, que existe muito no DeFi, que é um conceito que existe muito no DeFi,
a gente fez isso usando o título pool federal. Isso foi um trabalho muito legal que a gente fez, não foi publicado, mas que está agora, que vai ser publicado agora na segunda fase, como um caso de uso oficial. Ano passado foi só uma demonstração para eles, para mostrar que era possível fazer. Então a gente fez, né, buscou sempre fazer além disso, conversando, tivemos muitas coisas também falando muito sobre tokenização também. Chegamos a escrever um paper sobre tokenização imobiliária, que acabou não sendo publicado. Exploramos vários conceitos de tokenização e estamos prontos agora para aplicar algumas coisas, independente do Drex, nos próximos meses. Então, assim, existe muita oportunidade. O próprio, né, tem gente até que fala que o conceito de Real World Assets, né, que é essa de tokenização, ele pode valer até muito mais do que o mercado de cripto no futuro próximo. Então, a gente está de olho nesse ponto. E aí, segunda fase, falando da segunda fase, a gente foi escolhido ali para 3 casos de usos, que é o pool de liquidez, que a gente já tinha feito esse experimento ano passado, que é a ideia de você, né, porque na blockchain não tem como você fazer o conceito de, igual em ação, né, que você tem o conceito de booking, de oferta e venda, né, oferta compra e venda, né, que eles acabam fazendo. Compra e Né? venda, né? O book de compra e venda ali do conceito de ação, você não consegue fazer isso no blockchain, então para isso você usa a ideia de pool de liquidez, onde alguém que tem aquele asset parado, aquele ativo parado, não quer vender, ele coloca ali para que a operação seja completada quando você quer trocar um ativo por outro. É mais ou menos um conceito muito parecido mais parecido que a gente tem hoje no mercado financeiro, é o aluguel de ação, por exemplo, né? Quando você bota a sua ação para alugar. Esse é o primeiro caso de uso, que a gente vai fazer ali junto com outros bancos. O segundo caso de uso, que é de recebíveis de cartão de crédito tokenizado, né? A gente quer explorar ali, acredito que vai impactar bastante, porque ele gera um fluxo de liquidez maior entre o banco e o vendedor, né? O lojista ali. A partir do momento que você não precisa, talvez, de tirar o dinheiro do bolso do banco, né? E você entrega para ele algum token que ele pode, numa rede dentro do Drex, trocar esse token por outro produto que ele precisa, você não precisa que o banco tire o dinheiro do bolso, ele pode emprestar, fazer empréstimo e adiantar esse recebível por um valor mais baixo, né? Uma taxa mais baixa, mais barata. E o terceiro caso de uso, que é um caso de uso também que a gente tem planejado já há quase um ano, pensado e planejado ele há quase um ano, é o do Trade Finance, que é o caso de uso né, onde a gente quer ali mostrar que é possível interligar o Drex com outra CBDC e vender commodity brasileira para um outro país através de interconexão de CBDCs. Então, é um caso de uso bem interessante que a gente quer explorar bastante. Cada vez que a gente aprofunda mais, a gente, inclusive, tem mais dúvidas, né, com relação a ele, e estamos buscando alguns parceiros em algumas áreas para entender melhor cada um dos passos, porque é um caso de uso bem complexo. Tá bom. Lendo um pouquinho, quando vocês começaram essa trajetória, você já tinha alguma experiência com Hyperledger Besu, alguma coisa de blockchain dentro do Inter, ou Bruno, começou junto com o Drex? Não, a gente tinha uma blockchain aqui, rodando em outra plataforma, também é VM compatível, que eu não me lembro o nome, Go alguma coisa. A gente já tinha montado uma blockchain usando o próprio cliente da Ethereum, né, que é o Geth. Testamos com algumas outras soluções também, mas a gente não conhecia o Bezo ainda. O Bezo a gente começou a entender ele e entender as vantagens dele a partir do Drex. Tá bom. Um dos outros desafios que a gente comentou muito aqui naquela fase 1 do Drex foi a parte de privacidade e componibilidade, né? Você comentou um pouco que você estava no projeto junto com a Microsoft ali do ZK Nova para entrar, que foi uma das soluções implementadas lá. Conta um pouquinho, como é que você viu toda essa discussão sobre privacidade e componibilidade dentro ali da fase 1? Né? É um negócio que conseguiu ser resolvido? É um negócio que tem muitos desafios ainda? Como é que é a tua visão sobre isso? É uma questão importante, eu acho importante e essencial que a gente consiga resolver esse problema, né, para o Drex.
não sei se você sabe, mas outros países resolveram isso de uma forma simplificada, simplesmente não tem, nem todos os bancos não têm acesso aos nós, por exemplo, o nó roda só dentro do Banco Central, e aí você não precisa preocupar com privacidade. Aqui no caso, como a gente Centralizou quer tudo, rodar. resolveu, né? Exatamente. E aqui no Brasil, eu acho uma boa ideia do Banco Central de que a gente rode de forma centralizada, né? Porque a gente já tem o Pix, que é uma ferramenta que funciona muito bem, mas ele é centralizado. Se o Banco Central, por acaso, cair é, e se desconectar da internet, a gente fica sem o Pix, nenhum outro banco opera o Pix. A ideia do Banco Central é que a gente, então, tem uma plataforma que seja totalmente centralizada, e para isso a gente precisa que os nós rodem dentro de cada banco, né? De cada instituição financeira ali. Esse é um ponto importante, e aí trouxe para a gente o problema resolvemos a descentralização com blockchain, resolvemos a programabilidade com a EVM, né? Então tem uma blockchain que é compatível com o Ethereum, que traz para a gente a programabilidade, mas ficou faltando a parte da privacidade, né? Eu acredito que se pensava que seria mais simples do que realmente é o problema, porque a gente não tem alguém lá fora olhando para esse problema ainda, né? Quando a gente fala de redes públicas, a gente não quer interessar, não quer interessar sobre privacidade de transação. A gente tem, porque a gente já tem a privacidade da carteira, né? Se eu não quero contar o que eu estou fazendo, simplesmente não conto para ninguém que eu tenho aquela carteira. No caso de uma blockchain permissionada, você vai saber de quem é cada uma das carteiras, só as carteiras oficiais ou dos clientes ali que podem operar naquela blockchain. Então, você tem o conhecimento dessa blockchain, precisa resolver o problema de privacidade na transação. Certo? É um problema que precisa ser resolvido, e acho que ainda não foi resolvido. Há algumas boas opções para a gente mostrar isso. É importante que essas opções tragam, seja ela né, todas essas que ainda estão correndo, ou algumas novas que podem aparecer ainda na segunda fase. Se não me engano, eles vão abrir, o Banco Central vai abrir para novas soluções de privacidade também. Mas é importante que ela mantenha essa programabilidade. A gente teve alguns casos de uso. Acho que o primeiro teste que a gente fez de privacidade, ele trazia para a gente privacidade, mas não trazia muita programabilidade. Você ficava ali engessado no que era possível fazer, você não podia converter qualquer smart contract para esse processo. Gerava um pouco desse problema de programabilidade, tirava um pouco a programabilidade da gente. Simplesmente na hora que eu ia remeter o dinheiro, né? Quando eu faço. O DVP mesmo não acontecia de forma privada, mas a remessa de dinheiro acontecia. Então, quer dizer, remessa, transação financeira é uma coisa fácil de você fazer, você faz via Pix, que é privado. Não resolve o problema da programabilidade. O DVP tem que acontecer também nesse mercado. Então, eu acho que é difícil resolver. Existem boas opções agora no páreo, e existem, né, é possível que apareçam novas soluções. Até interessante porque o Banco Central trouxe essa discussão, e essa discussão ganhou até como é que fala? Uma visão global, né, de vários grupos no mundo inteiro querendo resolver esse problema aqui, não só o Brasil. Porque, no final das contas, eles viram que, cara, a opção do Brasil é interessante, ser distribuída é interessante, precisamos ajudá-los a a resolver esse problema de privacidade. Sim. Queria ouvir um pouco agora a tua opinião, Bruno, sobre alguns temas, né? O primeiro é sobre o que eu chamo dessa infinidade de blockchain, né? Tem uma blockchain criada aí por semana ou por dia, né? Permissionária e não permissionária, blockchain para todo lado que a gente está vendo aí. Aí uma questão de interoperabilidade que se coloca muito grande, né? Mas tem muita gente com aquela visão de que, cara, o começo da internet foi assim também, né? Você tinha um monte de intranets que depois criaram a internet, né? Agora a gente vai ter um monte de blockchain que depois vai criar como é que chama? O BIS até cunhou Internet. Finternet, que vai juntar tudo. Como é que é a tua visão em relação a isso? Você acha que a gente está indo no caminho de uma Finternet? É isso mesmo que vai? Eu acredito que sim, que o conceito de internet é válida, mas assim, eu acho que duas coisas precisam ser claras. Assim, uma coisa é a internet ou a blockchain, né, o processo de blockchain para o mercado regulado, e outra coisa é o mercado não regulado. Eu não acredito que o mercado não regulado ou o mercado de blockchains públicas vai ser totalmente regulado, né? A gente vai continuar tendo um mercado não regulado que vai continuar evoluindo, e eles trazem inovações muito interessantes que no final das contas a gente pode aplicar também ao mercado regulado, né? Como esse caso do AMM, por exemplo, que a gente testou ano passado.
Então, primeira coisa, eu acredito que vai existir a internet num ambiente regulado, interligando vários países, interconectando essas blockchains nacionais, cada uma dessas blockchains nacionais, mas eu acredito que continuará existindo o Bitcoin, continuará existindo o Ethereum, e eu acho importante isso porque eles conseguem avançar muito mais rápido, né? Quando a gente fala de inovação, eles trazem inovação muito mais rápido, conseguem resolver problemas de forma que não necessariamente que a gente gastaria mais tempo se fosse necessariamente. Então a inovação ela não pode ser matada e não vai acontecer isso, eu acredito. Agora, quando a gente fala de várias blockchains públicas, eu acho que realmente está um pouco exagerado, também concordo com você, mas o problema não é, eu acho que cada uma das blockchains traz novas utilidades, novas soluções que podem ser resolvidas, problemas novos, né? De formas diferentes. Então, nesse ponto, ele é válido, mas a gente tem um problema, mais do que o problema das diferentes tecnologias de blockchain, é o problema da fragmentação de valores. Né? A gente tem hoje um problema sério de se eu quero testar uma, eu preciso usar uma bridge ali e não tem liquidez em todas as blockchains, então preciso resolver. Ainda é caro você transferir um dinheiro utilizando uma bridge entre uma blockchain e outra. Né? Isso é um problema ainda para ser resolvido. E quando for resolvido, se a gente chegasse a zero esse custo, a gente podia muito bem ter um mundo de blockchains diferentes, interconectadas ali por algumas soluções que já estão sendo testadas hoje. Agora, com relação né, igual eu falei, eu acho que continua existindo esse conceito de blockchains permissionadas, ela tem sua utilidade, não acho que tudo vai migrar para a pública, assim como a pública também tem sua utilidade, seus benefícios, e eu acho que né, vão coexistir as duas coisas. E eu acredito também que né, não vai chegar a um consenso de uma única blockchain para resolver todos os problemas. Né? Eu acho que a inovação ela traz exatamente a tentativa de fazer a mesma coisa de uma forma mais eficiente, mais rápida, e que muitas vezes né, a gente não consegue fazer com uma única solução. Então, eu acredito que a gente vai ter várias soluções sim, mas precisamos resolver os problemas de liquidez de dinheiro para poder ter maior utilidade para todas elas. Né? Sim, como é que você migra de uma para outra, que não é uma coisa trivial hoje em dia mesmo. Exatamente. Você falou de RWA, né? Até comentou aí que alguns estudos falam que vai ser um mercado maior até do que o de cripto logo em breve aí. Como é que você vê essa ideia de RWA e de tokenização aí, que é talvez a palavrinha do momento aí, quando a gente vai falar desse mundo aí, desse meio do caminho, vai entre mundo cripto, totalmente libertário, e mundo regulado, né? A tokenização é um que parece querer unir aí um pouquinho dessa tecnologia com regulação. Você é adepto de que a gente vai tokenizar tudo e vai ficar tudo em rede blockchain, a gente vai ter RWA de tudo e vamos negociar lá? Ou é uma coisa que ainda é muito difícil da gente vislumbrar aí no horizonte, no curto, vamos assim? Boa pergunta. Eu acredito que muita coisa pode ser tokenizada, deveria ser tokenizada, facilita bastante coisa. E a gente já tem hoje no Brasil, por exemplo, coisas rodando em blockchain. Por exemplo, a sua carteira de motorista, ela roda em blockchain, né? A carteira de identidade de alguns lugares também já roda blockchain. Detran tem o seu próprio blockchain. Isso, a blockchain, eu acho que está resolvendo muitos dos problemas que a gente tem hoje, né? Operacionais, tanto de conciliação quanto de agilidade de resolver problemas. Acho que o futuro a gente vai utilizar cada vez mais, mas a gente não pode também sair tokenizando as coisas à torta direito só pelo fato de tokenizar. Ela precisa ter utilidade, né? A tokenização precisa trazer para a gente alguma vantagem, algum benefício, além da redução de custo. Né? A redução de custo por si só já é uma grande vantagem, mas eu preciso ter alguma vantagem além disso. Mas acredito que cada vez mais a gente vai conseguir achar essa vantagem, conseguir achar os casos de uso, como esses casos de uso se encaixam, se conversam, para facilitar a vida do usuário no final das contas. Certo? O caso mesmo de tokenização imobiliária, por exemplo, é um caso que eu acho que já há boas iniciativas e há iniciativas não tão boas também. Por exemplo, né, quando a gente fala de tokenizar um apartamento e facilitar o processo de transferência, a gente já vê cartórios que usam blockchain para poder facilitar essa transferência, o cartório entrando nessa tecnologia também. Isso facilita desde do empreendedor que está construindo o prédio, ele já tokeniza aquilo ali, facilita na hora dele conseguir um financiamento junto com o banco, agiliza a venda para o cliente, a transferência do cliente e, inclusive, a transferência do financiamento
está pagando ali para o prédio, pegar aquilo ali, particionar aquele prédio e aquele apartamento passar a ser um financiamento particionado, isso tudo está resolvendo dores do cliente. Agora, o que a gente já falou algumas vezes, né, de eu vou particionar, tokenizar um apartamento porque eu vou poder dividir, aí o cara vai ter uma parte do apartamento e tal. Funciona como um fundo imobiliário que a gente tem hoje, né? Não vejo muita vantagem você tokenizar um apartamento só por isso, porque o fundo imobiliário que a gente tem hoje já resolve esse problema, talvez com mais intermediários, talvez com um pouco mais de demora, mas o problema está resolvido, né? Não acho que por si só a tokenização de um apartamento resolve alguma dor, mas quando você fala de tokenizar todo o processo, a cadeia de produção do apartamento, né, a construção do apartamento até realmente o fim do financiamento ali, a gente tem várias dores para ser resolvidas. Então é isso, eu acho que precisa entender caso a caso quais dores a gente quer resolver e como resolvê-las. Mas acredito que a blockchain ajuda bastante nessas soluções aí, gerando mais liquidez, um crédito mais barato e né, o DVP ali, as transações atômicas que gera para a gente mais segurança, né? Como é aquele caso do carro, né? Questões do carro, sabe? Todo mundo fala. Sim. DAOs. Qual que é a tua visão de DAOs? A gente vai chegar no momento onde a gente vai conseguir ter grandes empresas com a governança descentralizada, ou você acha que esse negócio é mais uma utopia nesse sentido? Cara, eu vou falar aqui como uma pessoa que nunca participou de uma DAO, tá? É um cara que está olhando de fora disso. Acredito que, né, já participei de alguns projetos NFTs, que você comprava NFT e tinha direito ali a voto, mas eu não considero que são DAOs reais. Assim. Eu acho que o grande problema da DAO é exatamente a falta de tooling. Assim. A gente não tem ainda, no final das contas, ainda tem pessoas conversando com pessoas negociando com pessoas, e aquelas pessoas que têm mais poder econômico que acabam tomando decisões. Eu acho que a gente precisa ainda melhorar muito esse processo de DAOs para poder chegar naquela utopia de você ter organizações realmente autônomas. E talvez a inteligência artificial seja uma ferramenta dessa que possa utilizar a gente ser essa entidade autônoma que vai ser justa com todo mundo no final das contas na tomada de decisões, né? Então eu acredito que ainda tem muito a melhorar, tem muitas ferramentas a serem criadas ainda em cima desse conceito para que a gente possa realmente ter alguma coisa, chegar a alguma coisa que seja realmente autônoma, né? Uma entidade que seja realmente autônoma. No momento eu ainda encaro como uma utopia, né? Mas espero que a gente chegue em alguma coisa assim, mais próximo disso que a gente pensa. Tá? Mas Tá tem bom. que melhorar bastante ainda o conceito. Boa. Cripto como investimento. Bruno, qual que é a tua visão aí sobre, vamos pegar, sei lá, Bitcoin, Ethereum, as principais aí. É uma nova categoria de investimento? Deveria fazer parte da carteira de muitas pessoas ou não? Como é que você vê essa entrada desses ativos cripto aí na parte de carteiras de investimento, vai? Tá. Eu não sou, a primeira coisa que eu preciso falar, que eu não sou economista, né, para poder defender que ninguém invista em qualquer coisa que seja. Eu acredito que, como qualquer outro ativo que está disponível no mercado, as pessoas devem estudar, entender como que ela funciona, entender qual que é o momento de se aplicar nela. Então, né, particularmente eu invisto em cripto, invisto bastante em cripto, mas assim, eu acho que cada caso é um caso, cada um precisa entender qual que é o seu nível de risco, né? É um ativo que tem um risco maior, que tem uma volatilidade maior do que uma ação, por exemplo, do que uma renda fixa, né? Muito maior do que uma renda fixa, e precisa ter entendimento nisso. O Inter mesmo tem alguns programas de educação financeira voltado para cripto, a gente faz alguns eventos, tenta explicar para os nossos clientes qual que é os riscos, quais são as vantagens e as desvantagens de se aplicar em criptomoeda. E assim, eu não prefiro não dar uma opinião, porque eu acho que, né, cada caso é um caso e precisa ser analisado de forma individual. Mas eu gostaria que as pessoas entendessem a tecnologia que vem por trás dela, né? Como um cara de tecnologia, eu gostaria que as pessoas entendessem a tecnologia para depois investir nela, mesmo que seja o básico da tecnologia ali,
para entender o que elas estão investindo. Certo? E até para entender um pouco dessa transformação que você estava comentando, né, de Drex e toda essa discussão que a gente está vendo, que é com base nessa tecnologia que foi originária desses casos de uso aí de Bitcoin, Ethereum, né? E todas essas coisas. Acho que a tecnologia eu sou também totalmente adepto disso. Acho que a tecnologia é muito mais poderosa do que até a cripto, o token em si dessas redes, né? Mas a gente precisa entender e acho que é um pouco da coisa para a gente olhar e ver no futuro. Bruno, a gente tem mais ou menos um tempo que eu tenho aqui, a gente já chegou perto dele. Eu queria te deixar um espaço agora para dar uma mensagem final e onde o pessoal continua essa conversa contigo. Primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar com você e com o público, com o seu público, é um público bem especializado, interessado no assunto. Obrigado por essa abertura. E, de novo, chamo todo mundo a entender mais sobre a diferença de Drex com cripto, a diferença de blockchain para as outras tecnologias que a gente tem hoje, a diferença entre o que o governo quer fazer, né, o Banco Central como instituição do governo quer fazer e aquilo que a gente tem lá em DeFi. Não acho que as duas coisas são concorrentes, né? Eu acho que elas se complementam e vão continuar existindo e coexistindo, tá? Acredito que as pessoas precisam entender mais antes de julgar o que o governo quer fazer, ou o que o Banco Central quer fazer, né, o regulador. E convido as pessoas para trocar mais informação, buscar mais conhecimento. O Inter tem hoje, né, alguns programas, tem um report feito que a gente solta uma vez por semana, o Crypto World, feito pelo Bruno Nunes, que é um excelente parâmetro para a gente fazer e acompanhar o mercado como um todo. E assim, informação é tudo, educação financeira é importante, o Inter tem investido bastante nisso. E quem quiser conversar comigo mais sobre a tecnologia, sobre cripto, sobre Drex, pode me buscar principalmente no LinkedIn. Eu acho que hoje a rede que eu mais uso é o LinkedIn, está lá, né, linkedin.com/Bruno Grossi. Se procurar Bruno Grossi lá, o Bruno Stolano Grossi, vai me achar lá. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de expor aqui minha visão do futuro. O futuro do dinheiro vem aí e a gente está preparado para isso, é importante. Tá ótimo. Não, eu que agradeço. Eu vou deixar depois esses contatos que o Bruno comentou, o link para o report ou o teu LinkedIn aqui também na descrição, para quem quiser isso mais fácil, já entra direto lá, clica e já vai direto continuar essa conversa contigo. Do meu lado, obrigado e parabéns pelo que você está fazendo aí, por toda essa trajetória aí de crescimento, né? Acho que o Drex é uma coisa que é para todo brasileiro no final, né? E você está lá dentro construindo ele, ajudando ele a ser construído para todo mundo. Então isso aí acho que é uma coisa bem legal que você vai deixar aí de legado aí para a gente, para toda a população brasileira para frente, tá bom? Parabéns e obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.